Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Você está no Pense Matemática. E nós temos aqui a questão número 28 da prova de medicina da CAF 2017, segundo semestre. Eu quero que você veja o seguinte: nós temos 4 itens e cada um desses itens trata de um tema distinto, né? São 4 questões, na verdade, e a gente vai pegar e vai começar observando o quê? Olha só, deixa eu colocar aqui para ti, ó. Todas as proposições a seguir estão corretas, exceto, vamos descobrir então qual das proposições não está correta. Dá uma olhada. Na letra A, o enunciado vai nos dizer o seguinte: módulo de 3 vezes x menos 12 é maior ou igual a 6. Vamos lembrar de uma coisa. Quando a gente trabalha com uma inequação modular e a gente coloca módulo maior do que um valor, a gente tem que dizer o seguinte, tem que dizer que 3 vezes x menos 12 vai ser menor ou igual ao negativo, ou 3 vezes x menos 12 vai ser maior ou igual ao positivo. A gente costuma dizer que a resposta nesse caso está para fora do negativo e para fora do positivo. O que vai acontecer aqui? Bom, isso vai me dizer que 3 vezes x é menor ou igual a 12 vem para cá positivo. Então nós ficamos com 12 menos 6, que nos dá 6. X é menor ou igual a 2. Ou, veja comigo, 3 vezes x é maior ou igual a 18. X é maior ou igual ao quê? X é maior ou igual a 18 dividido por 3, maior ou igual a 6. A gente vai concluir nesse caso que o enunciado está dizendo que a solução, pessoal, é só uma das partes e, na verdade, não é, né? Então, a alternativa letra A de cara já é a alternativa falsa que nós temos nesse caso, ok? A alternativa A já é a alternativa falsa dessa questão. Se nós levarmos isso em consideração, deixa eu colocar aqui, ó, essa é a alternativa que não está correta. Eu vou verificar as demais alternativas para a gente saber o que estava acontecendo aqui e também estudar o que as outras nos diziam. Veja, quando a gente pensar na alternativa letra B, a alternativa letra B diz o seguinte, olha, eu tenho uma função que é y igual a 1 sobre a raiz quadrada de x elevado ao quadrado, tudo isto mais 16. E a gente tem que lembrar de uma coisa, as condições de domínio nos dizem que se nós temos uma raiz de índice par no denominador, o que está dentro desta raiz, por definição, tem que ser um valor o quê? Tem que ser maior igual, tem que ser maior do que zero, perfeito? Se está no denominador, não pode ser zero. Se está dentro da raiz, não pode ser negativo. Consequentemente, o que a gente vai dizer é o seguinte: x elevado ao quadrado mais 16 tem que ser maior do que zero. Você diz, ah, legal, ok. E agora? Agora a gente vai dizer o seguinte, isso que nós temos aqui, ó, é a nossa inequação. Vamos fazer uma coisa? Eu vou pegar essa expressão, x ao quadrado mais 16, e eu vou igualar ela a zero. Logo, x ao quadrado vai ser igual a quanto? X ao quadrado vai ser igual a menos 16. Consequentemente, x, que seria a resposta, vai nos dar mais ou menos raiz de menos 16, que você sabe, isto é um número, imaginário, porque tem ali raiz de um negativo. Então a gente vai dizer o seguinte, se isso é um número imaginário, ele é complexo, mas ele não é real. Então a gente não tem uma solução em reais para isso. Não tendo uma solução em reais, quer dizer que o gráfico dessa expressão, deixa eu colocar aqui para nós, ó, o gráfico do que seria essa expressão é um gráfico de concavidade voltada para cima, certo? O gráfico dessa expressão tem concavidade voltada para cima e... Opa, deixa eu só consertar uma coisa aqui. O gráfico tem concavidade voltada para cima e ele toca aqui, pessoal, ou melhor, ele não toca o eixo de x. Então o gráfico fica lá com concavidade voltada para cima. Todos os valores para y são valores o quê? Maiores do que zero. Consequentemente, você me diria por causa disso que o domínio dessa função vão ser todos os reais, certo? Como a gente tem aqui
a necessidade de que o que está dentro da raiz seja maior do que zero e todo mundo, veja lá, foi maior do que zero, o domínio são todos os números reais. Logo, a alternativa letra B é verdadeira, ok? A alternativa letra B é um item verdadeiro, certo? Essa é a letra B e a gente está vendo que ela é verdadeira, né? Já havíamos concluído inicialmente que a letra A é a alternativa falsa. Agora, dá uma olhada no seguinte, se a gente pensar nessa história, deixa eu deslocar isso para cá, veja comigo, a gente ainda tem, pessoal, a letra B, a letra C e a letra D. E a gente vai pegar e vai dizer o seguinte, olha, o segundo item que está colocado aqui é um item verdadeiro, vamos para a letra C. Neste item o que nós temos é o seguinte, veja só, o enunciado colocou aqui uma expressão que nos diz que eu tenho x maior ou igual a 1 sobre x. Bom, a gente não pode trabalhar com esse 1 sobre x aqui do outro lado da igualdade, então, da desigualdade. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou pegar e vou pôr aqui para ti, olha só, letra C. Eu fico com x menos 1 sobre x, né? Isso aqui estava positivo, vai para lá negativo. Agora isto é maior ou igual a zero. Se nós levarmos essa ideia em consideração, você vai pegar e vai me dizer, professor, o mínimo dessa expressão vale x, perfeito. E aí eu tenho lá, se não aparece nada lá embaixo é porque é 1. X dividido por 1 nos dá x, vezes x vai nos dar x elevado ao quadrado. X dividido por x dá 1, vezes menos 1 lá em cima vai nos dar menos 1 e tudo isso tem que ser maior ou igual a zero. A minha sugestão sempre é que você faça o seguinte, olha, eu vou dizer que eu tenho aqui a expressão 1 e vou dizer que eu tenho aqui a expressão 2. E aí eu vou pegar e vou pôr aqui para ti, ó. Vou até aproveitar esse espacinho aqui embaixo. Para a expressão número 1, nós temos... Deixa eu mudar um negócio aqui, peraí. Para a expressão número 1, nós temos o quê? X ao quadrado menos 1, olha só, eu vou igualar a zero. Isso vai nos dar x ao quadrado igual a 1 positivo, vai nos dar x igual a mais ou menos 1. Eu tenho uma expressão de segundo grau, vamos colocar ela aqui, uma expressão de segundo grau de concavidade voltada para onde? Professor, uma expressão de segundo grau de concavidade voltada para cima, e as raízes dessa expressão, veja bem, as raízes dessa expressão, você acabou de descobrir, são mais 1 e menos 1. Então esta expressão vai ser definida desta maneira que eu vou colocar aqui, olha só, concavidade para cima, você vai me dizer que aqui a gente tem, deixa eu fazer aqui um pontinho aberto, porque a gente só define no final se esse ponto vai ser aberto ou se esse ponto vai ser fechado. Deixa eu colocar aqui, ó. Então eu tenho um ponto aberto aqui, eu tenho um ponto aberto aqui, isto é menos 1 e isto é 1 positivo. Legal. A gente tem também a expressão 2, e na expressão 2 você vai pegar e vai me dizer o seguinte, olha, eu tenho x igual a zero. Teoricamente a gente vai pensar nisso como uma expressão de primeiro grau, e eu vou colocar aqui para ti, seguindo ao pé da letra, essa ideia e te dizendo o seguinte. Se é uma expressão do primeiro grau, ela é uma reta crescente, perfeito? Ela é uma reta crescente que vai passar aonde, professor? Uma reta crescente passando pelo zero. Então, esta reta crescente em questão está colocada aqui. Como eu te disse, eu só vou definir lá no final se o intervalo é intervalo aberto ou se o intervalo é intervalo fechado. Então deixa eu fazer o intervalo aberto aqui para nós, ó. Olha só, intervalo aberto está colocado ali, e aí a gente vai lembrar do seguinte, a gente vai lembrar que neste ponto que está aqui, nós temos o zero, perfeito? Me responda uma coisa, quando a gente diz que uma expressão, uma função, é positiva ou negativa, nós estamos sempre nos referindo aos valores de quem? Aos valores de y. E aí veja comigo, se o gráfico está acima, isto aqui é o eixo x, isto aqui é o eixo x. Se o gráfico está para cima do eixo x, os valores de y são positivos. Gráfico para cima de x, y é positivo. Gráfico para cima de x, seja reta ou seja curva, gráfico é positivo. Agora, se o gráfico está para baixo de x, os valores de y são valores o quê? Os valores de y são negativos. Então o que nós temos nesse caso é a expressão 1 e a expressão 2 com os seus respectivos sinais. Aí eu vou te perguntar uma coisa, o que é que este exercício de verdade quer? Este exercício quer, pessoal,
a expressão 1, veja comigo, dividida pela expressão 2. Então a gente vai colocar aqui, ó. Vamos colocar o eixo dessa expressão colocado aqui. E ao admitirmos essa ideia, minha primeira pergunta para você é: quem são as raízes dessa expressão, professor? A primeira raiz dessa expressão é o menos 1, que está colocado lá atrás. Depois vem o 0 e depois lá na frente a gente vai ter o quê? Lá na frente a gente vai ter o 1 positivo. Então você vai pegar e vai me dizer o seguinte, olha só. Aqui a gente tem o menos 1, aqui nós temos o 0 e aqui nós temos o quê? Nós temos o 1 positivo, atenção aos sinais. É uma divisão e os sinais na divisão são os mesmos sinais da multiplicação. Pensa comigo, positivo dividido por negativo vai nos dar o quê? Professor, positivo dividido por negativo nos dá negativo. Entre menos 1 e 0, negativo dividido por negativo vai nos dar positivo. De 0 até 1, negativo dividido por positivo vai nos dar negativo. E de 1 para frente, positivo dividido por positivo vai nos dar o quê? Vai nos dar positivo. Se nós resolvemos a expressão dessa forma, deixa eu te perguntar uma coisa. O que é que este exercício quer? Você vai me dizer, professor, este exercício está pedindo valores que sejam maiores ou iguais a 0 depois desse procedimento todo. Dá uma olhada numa coisa. Mais 1 e menos 1 são do numerador, então eles podem ser intervalo fechado, certo? Mais 1 e menos 1 são valores do denominador, eles podem ser fechados. Agora, tome cuidado com uma coisa, 0 é um valor do denominador, ele não pode ser fechado. Onde estão os valores maiores do que 0? Os iguais você já marcou. Os maiores do que 0, deixa eu até trocar a cor disso daqui, deixa eu botar um verde mais forte aqui, ó, fechado em menos 1, fechado em 1 positivo. E onde estão os maiores? Os maiores estão de menos 1 até 0 e de 1 para frente, ok? De menos 1 até 0 e de 1 para frente. Então o que a gente vai dizer é que a solução dessa expressão é o intervalo fechado de menos 1 até 0 aberto, unido ao intervalo fechado de 1 até mais infinito, que equivale a representar a ideia, veja lá, equivale a representar a ideia desta forma que a gente está vendo ali na letra C, ó. É o intervalo, olha lá, de menos 1 fechado até 0 aberto e de 1 fechado até mais infinito. O que significa dizer que a letra C também é um item o quê? Opa, a letra C, perdão, também é um item o quê? Também é um item verdadeiro. Legal. Então nós sabemos que a letra B é verdadeira, que a letra C é verdadeira. Deixa eu te perguntar o seguinte, eu quero agora a letra D. E a letra D vai falar sobre o quê? A letra D vai nos dar um grupo de funções e vai nos dizer o seguinte, olha, eu tenho uma função f, eu tenho uma função g e eu tenho uma função h de x. Deixa eu colocar aqui para ti, ó, letra D nessa história. A letra D vai me dizer assim, o que o exercício quer é o valor de h, de f, de g, de 4, né? É uma função composta da composta pela g. E a g que eu quero ela não é a g de 4. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos por aqui embaixo, ó. De acordo com o enunciado, eu tenho lá a função g e a função g, acompanha aqui comigo, a função g é 3 vezes x menos 4. Significa dizer, deixa eu puxar isso aqui para cá, ó, que g, pessoal, de 4 é a mesma coisa aqui. 3 vezes 4 menos 4. Ou seja, g de 4 é 12 menos 4, g de 4 é 8. E aí você vai me dizer o seguinte, professor, se g de 4 é igual a 8, eu vou ter, na verdade, olha comigo, nós vamos ter, na verdade, h de f de 8. Ah, professor, então agora eu preciso calcular o valor de f de 8. Perfeito, essa é a ideia. Para calcular o f de 8, dá uma olhada na função f. Professor, a função f ela é escrita, deixa eu destacar ela aqui de vermelho, a função f vem escrita com... função f vem escrita com duas considerações. Primeira consideração, ela é igual a 2x mais 1 quando x for um valor menor ou igual a 1.
e ela é igual a menos x² mais 4 quando x é maior do que 1. Você vai me dizer, professor, f de 8 é um valor maior do que 1. Então você vai me dizer que f de 8, deixa eu colocar aqui embaixo, f de 8 é igual ao quê? É igual a menos o 8 elevado ao quadrado, que vai nos dar 64, então fica menos 64, mais 4. Ou seja, f de 8 acaba igual a menos 60. Se f de 8 acaba igual a menos 60, você vai concluir que o que a gente vai calcular, pessoal, é h de quanto? H de menos 60. Porque no lugar de f de 8, a gente vai pôr menos 60. E a função h está destacada aqui, ela é um logaritmo. Você vai pegar e vai me dizer o seguinte, que eu vou ficar com h de menos 60 é o logaritmo, veja, de menos 60 no lugar de x, mais 276, e a raiz dessa expressão, e a base dessa expressão é igual à raiz de 6. Então você vai me dizer que h de menos 60 é igual a quanto, professor? H de menos 60 é igual ao logaritmo de 216 na base raiz de 6. Deixa só eu jogar isso um pouquinho para cima aqui, para a gente poder trabalhar essa ideia melhor. Se a gente sabe desse raciocínio, você vai pegar e vai me dizer o seguinte, deixa eu jogar mais para cima isso daqui, e fazer, jogar mais para cima isso daqui, e a gente, deixa eu só ajeitar uma coisa aqui para não nos dar problema depois, só um pouquinho, perdão, né? Aqui, eu vou puxar essa expressão, aqui para baixo a gente trabalha ela bastante tranquilo. Você vai me dizer o seguinte, professor, se nós temos essa história, quando a gente olha para uma ideia como essa que está colocada aqui, a gente pode ou não pode mudar a base dessa expressão para, por exemplo, uma base 6? Poderia. Você vai me dizer que eu tenho, olha só, h, deixa eu trocar a cor aqui, você vai me dizer que eu tenho h de menos 60 igual, vamos mudar a base, você vai ficar com logaritmo de, você quer ver uma coisa? 216 é a mesma coisa que 6 elevado ao cubo, e eu estou mudando essa base para uma base 6, dividido por logaritmo de raiz de 6. Aí eu vou pôr aqui para ti, logaritmo de 6 ao cubo na base 6, quando logaritmando é igual a base, sobra o 3 lá em cima. Dividido, aqui embaixo também é base 6, mudamos tudo para base 6. Dividido por logaritmo de raiz de 6 é 6 elevado ao meio na base 6, o que vai nos dar então 3 dividido. Quando logaritmando é igual a base, sobra o expoente, que no caso vale 1 meio, quer dizer que h de menos 60 nesse caso é igual a 3 dividido por 1 meio, a gente inverte, vai nos dar 6 positivo. Logo, você conclui o quê, pessoal? Você conclui que o item letra D também é um item verdadeiro, porque olha lá, na letra D, dá uma olhada aqui comigo, ele está dizendo exatamente isso, que aquela função composta toda é igual a 6, e é o que a gente acabou de fazer aqui. Mais uma vez, você tem uma questão extensa, com uma série de procedimentos para serem feitos, né? Uma questão que merece bastante atenção, e nessa questão estão corretos a letra B, a letra C e também está correta, veja só, a letra D. Então a alternativa incorreta é a alternativa letra A, perfeito? Na verdade, ela é uma alternativa incorreta porque ela só pegou uma parte da resposta e ela abriu ali possibilidades para que a gente considerasse que havia mais expressões disso, né? Não é a solução completa daquela expressão. Então letra A é um item incorreto, essa é a questão número 28. Se você não se inscreveu aqui no Pense Matemática ainda, é a hora de fazer isso, né? Colabore com o nosso trabalho, é muito importante para a divulgação do que a gente está trabalhando aqui, que você se inscreva, compartilhe com os amigos e volte sempre que tiver dúvidas, ok? Meus caros, grande abraço, até mais!